Alô, Aê! Fernando! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Podcast 50 a mais. Um programa sonoro, um programa que fala sobre essa Algo que nos cerca, não não sei, é? desde quando a gente nasce, do Antes primeiro de nascer, antes de nascer. e até o último suspiro. Até A hoje música. eu suspiro. A música. O som, O a som, música do mundo. a combinação do ajuste entre ritmo, melodia, harmonia, como é que isso interfere no nosso bem-estar. E tem uma frase muito legal que define o episódio de hoje, que é: a gente é o que a gente ouve. Porra. Nossa E a gente Senhora! trouxe um cara fera, hein? Eu sou fã. Compositor, músico, cientista do som. Professor Guilhermo Santiago está aqui conosco Bem-vindo, professor. para falar sobre a música na nossa vida de todo dia. Que honra minha, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Alegria. É verdade? A gente é o que a gente ouve? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que a gente é o que a gente escuta, o que a gente coloca foco, e isso acho que nos define. Sobre um ponto de vista, eu acho que isso nos define. Nos dá o tom, nos dá a certa melodia que você quer ser, o próprio tom de voz. A gente fala cantando, isso é melodia. A gente escolhe o tom da nossa A voz, gente na escolhe verdade, o nosso né? som, exato. Dentro de uma certa faixa, a gente escolhe o que vai ser a nossa voz em um certo momento da vida. Exatamente, que é a nossa digital. Tem gente que canta diferente do que fala, não tem? Sem sombra de dúvida, sim. Até porque quando a gente canta, geralmente você coloca alguns tons acima. Então você canta mais no agudo. Claro, não são todos, mas geralmente, e aí existe a diferença. E é legal também a gente começar onde de fato tudo começa, quando esse homem pré-histórico, essa ancestralidade, ouve alguma coisa batendo dentro do peito, né? É aí que a história Incrível. começa. A música nasceu do nosso organismo. Na pré-história, alguém percebe que tem algo batendo, externaliza, nasce o ritmo. Na melodia, por exemplo, esses próprios caçadores que querem aproximar uma caça começam a fazer silvos, começam a assoviar, começam a imitar a caça, nasce a melodia. Juntos os dois, nasce a harmonia. E a partir daí, civilizações inteiras vão trabalhar com isso. Exato. De forma lúdica, de forma divina. Semana passada eu estava no Baixo Xingu e eu atendi um cacique lá e ele estava idoso já e não está ouvindo bem, né? Aí eu falei, tá te atrapalhando a vida? Ele falou, olha, ainda consigo pescar, mas caçar eu não consigo mais, porque eu tenho que ficar quietinho, ouvindo a floresta para achar a presa. Então, a surdez, não é surdez, mas a deficiência auditiva dele está impedindo com que ele casse, que é uma das coisas importantes que ele faz. Não, tá impedindo. E tá tristíssimo de não poder caçar. Né? Na verdade, ele não está escutando a música da floresta. Ele não né? está ouvindo, ele perdeu uma habilidade. Agora, a gente, morando em São Paulo, a gente acaba usando menos o nosso sentido da audição, ou não? Você sabe que existe alguns pesquisadores, alguma pesquisa na própria internet, que diz que a quantidade de poluição sonora, a quantidade de sons que a gente escuta, principalmente com a São Paulo, diz que esses pesquisadores dizem que a gente está atrofiando a nossa percepção auditiva. Não é surdez, não é a deficiência auditiva, mas a captação. A gente não está sendo seletivo no som, porque existe uma quantidade de sons enorme que a gente não tem como selecionar o que a gente quer escutar e o que a gente não quer. Né? E a gente ouve isso muito alto, né? Eu estava na praia agora no Nordeste, é impressionante, cada um leva uma caixa de som maior que a Mas outra. devia ser proibido caixa de som na praia, né? Aqui em São Paulo deveria. Mas lá no Nordeste, Salvador, em João Pessoa, onde eu estava, não. E cada um põe o som que quer, para cada caixa é uma batalha. Imagina 80, 90 caixas numa manhã de sábado. Quer dizer, é muito louco a prepotência do cara achar que ele vai mandar no som de todo mundo, né? Não, e a prepotência maior, você falou, o doutor falou muito certo, a prepotência de eu impor o meu som para o doutor, impor o meu som para vocês. Eu não me contento só em eu escutar.
Eu Se preciso... o cara botar preciso- o foninho dele, ele pode ouvir na altura que ele quiser, a porcaria que ele quiser. Exato. Mas a tecnologia trouxe essa possibilidade. Hoje o custo é abrangente. Hoje dá para ter um paredão, né, de música. Tanto que o paredão é um evento lá do norte do país também, que toca aquela música característica, o reggae, né? O paredão de Sim. São Luís. Sim, sim. Ok, mas essa altura tá acabando com o nosso tímpano, como o senhor está dizendo, professor. Então, eu acho que a gente perde a seletividade. Eu acho que a gente perde o que a gente quer escutar, literalmente. Como, por exemplo, esse indígena, né? Ele ele não está conseguindo escutar, ele está buscando, ele não está conseguindo escutar. É uma forma disso da gente perder com tamanha quantidade de sons que nós... E tem música ruim e boa? Essa é a pergunta de $1 milhão, que é Então, sempre feita aqui. Porque alguém fala assim, você acha ruim, mas eu gosto. eu achava... E os especialistas, sabe quando fala jornalista, adora fazer isso. Eu encho o saco do Fernando. Eu achava... Consultamos especialistas, essa é uma música boa, ou essa é uma música ruim. Porra, mas eu gosto. E aí? Então, eu achava que essa pergunta ia ser mais pela metade para frente do podcast. Eu não aguentei. Não no Eu não início. aguentei. Aqui eu sei, claro que cada um, eu vou responder que cada um tem o seu gosto e tá tudo certo, né? Cada um tem o seu gosto. Mas tem uma coisa que é o seguinte, eu acho que existe músicas que fazem com que você pense menos. E eu explico. Se você pega uma obra de Sergei Rachmaninoff, tem 14 mil inserções sonoras. Uma obra. 14 mil inserções sonoras. Tá. Aí você pega, por exemplo, eu não vou dizer, obviamente, o ritmo, até para não me crucificarem, mas músicas hoje têm 2.000, 1.500 inserções sonoras. E cada inserção é uma sinapse que você cria. Cada inserção é um caminho, é uma estrada que você cria no seu cérebro. Portanto, uma música com 1.500 está criando menos possibilidade. A gente está pensando menos. E aí emburrece. E isso faz pensar que a música clássica pode aumentar nossas sinapses? Pode, dependendo da quantidade de... E aqui eu não estou comentando o que é bom, o que é ruim. Eu estou comentando, na verdade, na parte científica da quantidade de inserções sonoras. Sim, se você pega um Beethoven, se você pega Bach, se você pega Wagner, o próprio Rachmaninoff, é genial, é fantástico. Ela cria sinapses. O gosto é uma outra coisa. Eu não sei se eu respondi A bem. gente gosta do que a gente ouve, né? Quer dizer, às vezes uma música simples, sei lá, você pegar um forró com 3 acordes, pode ser uma delícia, você com o pé no Sim. chão, dançando, e pode Sim, ser pode tão ser. bom quanto você numa sala de espetáculo, assistindo a Rapsódia sobre o tema do Paganini e do Rachmaninoff, e tudo bem, tem hora para cada uma das coisas, Eu não? acho que sim, eu acredito que sim. Mas quando a gente comenta em matéria de inserções sonoras, assim, a música que tem menos possibilidade, ela vai fazer com que o teu cérebro ele pense menos, digamos, ele trabalhe menos. Seja estimulado menos, talvez. Exatamente, ele é estimulado menos do que uma obra, uma grande obra, que eu digo, de quantidade de inserções sonoras. Mas, por favor, eu adoro, por exemplo, Tonico e Tinoco cantando Cio da Terra. Que é de uma Eu riqueza adoro. muito grande É de uma também. riqueza harmônica. enorme, é maravilhosa. Aliás, esse podcast aqui me fez fazer uma coisa muito legal. Faz 30 anos que eu estou escrevendo meu 6º livro. Há 30 anos. É o primeiro que eu comecei a escrever e eu não terminei ele. Então é por ondas que eu pego, eu escrevo alguma coisa e aí eu paro. Quando ocorreu o convite para esse podcast aqui, eu digo, não, deixa eu revisitar, deixa eu rememorar o que eu escrevi lá. E eu me lembrei de que quando eu estava morando em Palmas, em Tocantins, na construção, década de 90, aliás, ano de 90, eu trabalhava na Comunicatins, que era uma filial da Manchete. E eu fui fazer uma pauta, a gente trabalhava em 2 programas, Encontro Cultural Raízes da Terra. Eu fui fazer uma pauta com um cidadão que morava no sertãozão mesmo, lá. Ele não sabia que ele estava morando numa capital e o sonho dele era morar numa capital. Pensa, ele não sabia que existia Palmas, ele tinha ouvido falar, mas não sabia
não entendia muito bem isso. A gente foi lá numa casa muito simples. Então, assim, cadê a sua rabeca que o senhor fez? A rabequinha de Buriti, um saco de estopa. E o cidadão começou a tocar. Meu amigo, que emoção. Que coisa linda, que simplicidade. E simples não quer dizer fácil, né? Que simplicidade maravilhosa foi aquilo. Pouquinhas notas, mas notas exatas no lugar certo, gerando uma emoção Que incrível. maravilha. Em Minas tem um grande compositor chamado Zé Coco do Riachão, que com essa simplicidade também influenciou milhares de músicos hoje fantásticos, tocando também com essas poucas cordas, esse instrumento feito por ele mesmo também, né? Genial, né? Genial. Lá em Recife também, o mestre Salustiano também. Salustiano, por favor. Gente muito bacana. Agora, né, somos da geração 50 a mais. Público nosso chega aí, né, nos 50, e pode estar perguntando assim, como é que eu posso ouvir mais música clássica sem achar chato? Porque fica... igual ir pra academia, não né? aprendi até agora, mas todo mundo gosta. Igual Deve ter algum academia. motivo, não Como é que eu vou pra academia gostando? Não tem jeito, você tem que ir. Agora, como é que eu vou ouvir música clássica com prazer? Não é todo mundo que consegue, não, Doc? Não é mesmo. E você não consegue isso de um dia pra noite. Não, exercício. 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 Coloca lá. É Que escutar. sugestão você dá, professor? Que músicas que compositores seriam porta de entrada? Então, depende do gosto da pessoa. Depende do gosto. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Bach. Eu acho fabuloso os cânones que o Bach faz, as contraposições que ele faz para encontrar aquilo. E uma das dicas que eu acho muito legal é o ouvido seletivo que a gente estava comentando antes. Um exercício muito interessante é o que o violino está fazendo neste exato momento. E aí colocar foco no violino. Ah, legal. Então o que o metal está fazendo neste exato... Aí houve uma segunda vez. Então, Isso agora pode ser eu vou qualquer colocar música, foco. né? Você pode ouvir uma banda de Qualquer jazz música, fazer pronto, isso, é sentir um o baixo no exercício. peito, assim. Claro. Dum. Você sente no peito, aí olha o cara. O baixo é muito legal. Você O baixo é identificar muito o legal. baixo, né? Identificar o baixo, quer dizer, No pop, exatamente. no rock, dá pra fazer isso também. É bom, né? Qualquer música, na verdade, dá para fazer isso, né? De você selecionar. Quer dizer, não, agora eu vou escutar exatamente aquilo e colocar o foco. Volta e meia vai se perder, tá tudo certo, não tem problema. Né? Como Volta estudioso de da novo. influência da música na pessoa, a música pode fazer bem para a saúde, especialmente numa pessoa mais velha, por causa da demência, talvez, ou do Alzheimer, coisas assim. Já existem alguns estudos. que sim, já existem muitos estudos que sim. Eu tenho um vídeo no YouTube de um cidadão em que ele está com Alzheimer já num grau muito avançado, muito avançado. Eu vi esse vídeo já. Você chegou a ver? Desculpe, o doutor chegou a ver? Fábio, não precisa chamar de doutor, pelo amor de Deus. A enfermeira coloca o fone de ouvido e ele encandece, o olho dele vibra, ele segue cantando. Ele segue cantando. Cantava Maria de Gounod, ela É começa a cantar incrível, e ele gente. continua cantando. Uma Mas bailarina. ali é porque aquela memória está numa área do cérebro que não está comprometida. Eu estava pensando em outra coisa. O quanto ouvir música pode fazer uma pessoa exercitar o cérebro de tal maneira que ela vai ter menos chance de ter uma doença degenerativa? A gente já foi, na verdade, num grau mais elevado, mas vamos lá. A música é uma ferramenta. E não sou eu que estou descobrindo. Esse livro que eu estou escrevendo chama-se Som, Síntese de Organização Musical, que é a minha pesquisa que eu faço há mais de 35 anos. E não, reitero, não sou eu que estou descobrindo. São outras culturas que começaram a pesquisar China Antiga, Grécia Antiga, os modos pitagóricos, os etos, na verdade, que são os modos gregos, né? Se descobriu em 1945 um papiro com um tratado de musicoterapia de 4.500 anos. Se descobriu. A música já era ferramenta antes da nossa cultura. A nossa cultura entende a música como entretenimento. E eu não tenho nada contra ao entretenimento. Eu, por exemplo, sobrevivi muitos anos com música de entretenimento.
Mas é uma música que ela tem a função do compositor compor a música, gravar e a execução. O que eu pesquiso é a música funcional intencional, que ela tem, como o nome já fala, existe uma função para ela. A trilha sonora de um teatro e cinema, a música tem uma função, a combinação de frequências tem uma função para gerar o estado emocional que a plateia deseja. E isso aí, obviamente, serve para música. Eu, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa agora com 2 hospitais com um cirurgião cardíaco em Cuiabá. O paciente está sendo... Eu tenho um vídeo com o paciente sendo operado e o paciente com fones de ouvido, escutando as músicas que a gente compõe no Mosaicos, que é o nosso estúdio, com o objetivo de redução do batimento cardíaco, redução da pressão sanguínea, redução da ansiedade. Portanto... Coitados dos meus pacientes, eu opero ouvindo rock. Acho que sobe a frequência cardíaca, sobe. Mesmo o paciente anestesiado, ele vai ter os efeitos. Claro, lógico, mesmo assim, né? Porque, na verdade, a música, ela compõe ritmo, harmonia e melodia, como você bem comentou, né? E existem áreas do cérebro que são equivalentes a isso. O ritmo, por exemplo, é o sistema nervoso autônomo, o sistema reptiliano, que a gente não tem controle. Você não tem gente que nasce com ritmo, tem gente que nasce sem. Não, na verdade é assim, ó, se porventura você está bem de saúde, você tem ritmo. Mas o teu ritmo. A questão é se eu tenho ritmo ou não em relação à régua que está externa a mim. Mas se você está bem de saúde, você está perfeito com o teu ritmo. O ritmo dos hormônios. O ritmo da vida, que combina com a música. É diferente do cara saber cantar ou não. Exatamente. Também com a música. Que é o que eu comento da régua externa. Né? Professor, eu queria também te perguntar pelo seguinte, porque às vezes, né, a gente está num estado de espírito que uma música que a gente ouve aleatoriamente no rádio tem um poder mágico de transformar a nossa forma de ver o mundo. Você se apaixona, você acha tudo lindo, maravilhoso, o sol brilha diferente. Chora. Mas tem o oposto também. Também tem. Que você ouve e te dá um mau humor, mas uma vontade de chutar tudo e brigar com todo mundo. A música faz isso com a gente. Faz. É uma questão da tonalidade, a gente sente os efeitos da vibração musical de forma quase física no corpo? Aqui, na verdade, eu preciso dividir em 2 coisas. Existe a fisiologia, que é o seguinte, nós temos uma nota musical do batimento cardíaco, nós temos uma nota musical da circulação sanguínea, frequência. Eu estudo frequências, certo? Existe a cultura. Certo? Por exemplo, uma trilha sonora de Titanic, por exemplo, se você levar para Pigmeus do Gabão, não vai adiantar, porque é cultural. Certo? Mas, se você pegar uma escala pentatônica em que uma tribo japonesa chamada Ainu, que até para sentar eles cantam, eles cantam até para sentar. E aí você pega índios norte-americanos, índios aqui do Brasil, e os próximos pigmeus do Gabão, não são as notas que são as mesmas, mas a distância entre elas são as mesmas que a escala pentatônica. Eu vi um vídeo incrível do Bob McFerrin a respeito disso. Ele é um cara, um estudioso desse assunto, né? Vídeo que vale a pena ser visto. É genial, ele fazendo aquele exercício, pulando. A plateia cantando com ele, no fim ele vai pulando e a plateia canta como se fossem músicos profissionais. Essa é a universalidade da música, então. Exatamente. Então, pode ser no Gabão, pode ser no Japão, pode ser na América do Norte. Existe essa conexão da música no organismo. Exato, porque alguns pesquisadores defendem a tese de que essas músicas, essas notas, essa escala pentatônica é necessária para o nosso organismo, para a gente se harmonizar. E aqui eu não estou indo para o lado espiritual da coisa, eu estou indo para o lado de frequência, tá? Existe essa tese desses pesquisadores, de que aí é inerente a gente. Toda cultura humana que tenha este corpo aqui vai fazer essas notas musicais.
Eu já te vi falando uma coisa muito interessante, que é o molejo, a malemolência de alguns povos que tem o tambor como um instrumento muito praticado, tem uma relação direta da altura do tambor com a frequência musical que bate Exatamente. na cintura e faz o Exatamente. corpo remexer. Exatamente. Olha que coisa Exatamente. interessante. Todos os lugares onde existe tambores, geralmente a dança é frenética. Isso era uma aula que eu dava em Joinville em 1998. Era uma aula de transdisciplinaridade. Eu ensinava criatividade sonora. Então eu plantava uma semente ali, plantava um vírusinho e os alunos iam buscar com os professores. Então a história era a seguinte: como é que surgiu a dança na África? A nossa percepção auditiva é de 16 vibrações por segundo, que é a nossa nota mais grave, que o humano consegue perceber, a 33, 30, 35 mil vibrações por segundo, que é a nota mais aguda. Esse é o nosso espectro de percepção auditiva que este aparelho, que é o apêndice, este aparelho capta o som. Os tambores têm uma frequência baixa, de 20 vibrações por segundo até 350, que são os cantores falantes na África, os tambores falantes na África, cantantes, na verdade, né? E esta gravidade obedece, esse som, a frequência obedece à lei da gravidade. Portanto, a gente capta com este aparelho que serve para captar o som, certo? Esse aparelho foi desenvolvido para captar o som. Mas a frequência do tambor bate no quadril. E aí vem a necessidade da dança. E aí as crianças diziam, mas em que lugar dá? Vai perguntar para o professor de geografia. Mas como é que é a física? Vai perguntar para o professor de física. Aí eu distribuía. E por isso que a gente pode entender que tem povos que têm mais ritmos que outros? Sim, porque ele já está mais desenvolvido, né? Já existe desde criança, na verdade. Pô, se você pega vídeos de uma criança africana dançando, é belíssima. Ela tem um molejo que é uma coisa impressionante. Não vamos muito longe, Bahia. Pelo amor de Deus, olha o que os caras fazem na dança da Bahia. O samba, o samba brasileiro também. Então, o samba, nossa, todos os instrumentos que tem esse instrumento é muito interessante. Mas tem dom? Por exemplo, você me contou que você era músico, nasceu músico, né? Não. A pessoa nasce músico ou ela aprende a ser músico? Ou tem dos dois tipos? Essa é uma pergunta muito interessante que até hoje eu ainda não tenho como responder 100% de certeza, cravado. É isso e pronto. Às vezes eu acredito que tem dom, mas aí eu acho que é injusto, porque alguns que querem aprender nascem sem dom, né? Eu acho um pouco meio injusto isso. E outros eu acho que... Eu, por exemplo, eu me dediquei muito à música. Eu fui morador de rua por conta da música. Eu me dediquei muito a ser um instrumentista. Mas conta a história dessa flauta aí pra nós. Cidadezinha de Erval, terceira cidade antes de chegar em Chuí, lá no final do Brasil. Cidadezinha com pouquíssimos habitantes, inclusive hoje tem poucos habitantes. É uma cidade que eu amo, quero deixar muito claro isso. Nascer em Erval e ter nascido no lugar certo. 9 anos de idade, eu estava vendo televisão junto com meu irmão e um som da televisão me impactou profundamente, me encantou. Encantar significa cantar dentro. Quando a gente quer encantar, a gente canta dentro do coração do outro. Aquele som me encantou. Semanas mais tarde, a minha mãe me apresenta o que poderia ser aquele som e ela me apresenta a fotografia pequena numa revista de um homem tocando uma flauta de bambu. Eu fui no mato e cortei este bambu aqui. Cortei exatamente este bambu aqui. E aí eu fui entender de que era um homem adulto, aí eu pedia para um adulto pegar o bambu, fazia assim, e eu fui furando e eu furei com ferro quente na lareira de casa. E aí eu tinha um problema sério, porque não havia professor de música lá em Erval, não havia música na escola, nem escola de música. Aí eu tive uma ideia, eu fui para o mesmo mato onde eu cortei este bambu, escutava o som dos passarinhos e tentava imitar. Aí a música entrou na minha vida. Então já foi por uma outra via.
Bom, mas você nasceu músico, né? Você me der. Eu acho que foi um desespero, doutor. Eu acho que foi um desespero de me reencantar, de eu criar esta possibilidade de eu rememorar este encantamento que eu tive. E você faz palestras que mostram exatamente isso, que essa magia que a música proporciona, ela tá. Você falou uma coisa interessante: tem gente que quer aprender e não consegue. Frustra. Quero fazer piano, tocar violino, flauta, seja lá o que for. Eu, por exemplo, nem tentei, porque saberia já do fracasso na empreitada. Mas aí você mostra que não, é possível. O fracasso é relativo. Eu toco violão, toco mal, mas toco feliz. É o suficiente para ficar feliz, para compartilhar. Mas você falar, você é músico? Não sou, mas eu brinco e tá bom, né? Quem fica triste é quem te ouve, né? Tudo bem. Mas eu fico feliz, é isso que interessa. Mas aí você mostra que pode, que é possível? É possível, é sim. Eu acho que você inclusive trouxe uma flauta para fazer na hora? Sim. Esse aqui é um projeto que eu tenho com comunidades carentes, com comunidades, em que é uma forma de eu encantar ele. O encantamento que eu tive fabricando esta flauta aqui, eu mostro que é possível este encantamento aqui curioso, com um tubinho de PVC. Um tubo simples de PVC? Sim, exatamente. Tubinho simples de PVC e que dá para fazer música com ele. Dá para fazer. É possível. Né? E eu mostro exatamente isso. Fique à vontade. Por favor. Por favor. Vou afastar um pouquinho o microfone aqui. É um trabalho muito simples. Eu ensino a fabricar, ensino a tocar, faço a gestão e eu saio pé por pé porque eu não quero dependência. E este trabalho aqui é um Você entrega a flauta e fala, agora é com você. Não, primeiro, no trabalho lá eu ensino literalmente o passo a passo como que a gente faz. Eu ensino realmente, eu ensino segurança, eu ensino, claro que não é dessa forma aqui que eu estou fazendo, mas eu ensino todo um trabalho de segurança. Eu, por exemplo, eu tenho um engenheiro de segurança que me permite eu manusear uma furadeira aqui durante 1 hora. Eu tenho esse... E lá nessas comunidades, eu ensino a fabricar, ensino a tocar e faço a gestão. E esse trabalho aqui é um trabalho de inovação. A inovação do ponto de vista de você enxergar de uma forma diferente. Possibilidades, né? Exatamente. O que a gente via antes aí como um tubo de PVC, já não é mais um tubo de PVC. Já não é. E o mais interessante é que ele passa a ser algo bem mais interessante em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Esse trabalho aqui, ele tem 3 pilares. Esse trabalho de inovação, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é identificar potencial. Isto é, um caninho de PVC, ele custava exatos R$3. Daqui a mais ou menos uns 10 segundos, ele vai passar a valer R$30. Isto é, um aumento de 1000%. Esse é o potencial econômico. O potencial social é que já existem pessoas que pararam de pedir no semáforo para montar fabriquetas de flautas. O segundo é um trabalho, o segundo pilar é um resultado desejado, específico, certo? E aí, o resultado desejado específico, ele gera assim, ó. Resultado desejado. Muito bom, muito E bom. o terceiro pilar, para mim, é um trabalho de inclusão. Que para mim é o mais importante. Esmiuça essa palavra. In quer dizer dentro. Portante, portar. O que eu quero portar dentro de mim? De caráter, de percepção de vida, que para mim é a inclusão. Por isso eu faço desenvolver esses trabalhos nas comunidades. E a palestra que você tem também tem uma conotação muito legal dessa conjunção que a música traz. A gente falou da linguagem universal. Você mostra que
todo mundo pode pegar um ritmo, né? Com plateias imensas, elas entram numa harmonia que parece impossível, né? E aí é legal pensar que na vida essa harmonia também pode ser possível, né? Nas relações interpessoais. Aliás, o nome dessa palestra chama-se Arte do Impossível. E é o impossível da seguinte forma: quando eu digo que é impossível fazer alguma coisa, automaticamente um átomo dentro de vocês vai criar uma barreira, um limite, uma negação. Tipo, você pode tocar uma coisa. Nós três podemos fazer uma música aqui agora? Sim. Podemos? É possível? Não, Doc é músico. Eu toco Eu sou músico. campainha. É possível. Juro que é possível. Tá? Aceita, Doc, o desafio? Ritmos Ele que tem que diferentes. aceitar, não Não, sou eu. primeiro, tô te perguntando primeiro, para depois perguntar para ele. Querem fazer? Quero. Vamos? Então tá bom, vamos lá? Vamos. Vamos fazer o seguinte, ó, por favor. Você pode fazer isso aqui, ó. Palma de mão, ponta de dedo. Isso, continua. Isso, continua. Caramba, toquei bolero de Ravel. Eu cheguei em casa, mãe, sabia que eu sou músico? Que legal, hein? E aí É você faz possível. isso com uma plateia de quantas pessoas? Eu já fiz com 4.500 pessoas. E é legal que as pessoas todas entram no espírito, né? Nossa, é incrível. Mas o mais bonito disso é a descoberta. Tá coberto com pano e a gente descobre novas formas de ser e estar melhor na vida. Eles acreditam que eles podem fazer. E tem uma outra atividade que é a orquestra de garrafas. Antes da pandemia eram garrafas sopradas, agora são garrafas cortadas. E subdivide o grupo em 5 subgrupos e as pessoas tocam a 9ª Sinfonia de Beethoven e eu faço a maestria. É muito legal, né? Muito legal. É gerar essa possibilidade, é pensar de uma forma diferente. Essa dinâmica da orquestra, com suas particularidades, seus universos tão peculiares, tem muita similaridade com o desafio da própria vida, porque aquela espera, né, do momento certo de entrar, o entendimento do maestro, a regência de uma ordem maior. Essa né? é uma coisa que eu queria entender. O regente, o maestro. Hum, Todo mundo tá tocando. Ele fica lá. Tudo bem, ele faz o 4 tempos, ou sei lá quantos tempos ele faz. Aí ele olha pra pessoa e fala, vamos! Mas por que ele é tão importante, que é o único nome que sai? Às vezes sai o nome do maestro e de um solista. Por que o nome dele sai? Você não tá tocando porra nenhuma. Você sabe que esse... Não, isso é uma coisa difícil. Desculpa, é uma curiosidade minha. Talvez tenha outra pessoa que tenha essa curiosidade. Claro que Porque tem. assim, ele pega e assim, é como se a orquestra fosse um instrumento dele e ele estivesse tocando. Na verdade, sim. Eu costumo dizer que ele brinca de Lego com a orquestra, né? E ele tem uma importância muito interessante, porque eu inclusive faço isso nessa orquestra de garrafas. Eu comento isso, gente, vocês sabem tocar a garrafinha? Todo mundo diz que sim, porque já tocaram a 9ª Sinfonia de Beethoven e Asa Branca, são as 2 músicas que a gente faz. Digo, eu saio do meu papel de maestro, Fala, vou então para um toca. grupo, então toquem. Não sai. Porque é necessário ter o líder. E o líder tem um papel diferente. Ele não é nem menos, nem maior, nem menor. É diferente. Eu não posso sair do meu papel de líder, o maestro não pode sair do papel de líder dele para fazer para um outro
pra uma pessoa, para um instrumentista, porque senão ele abandona todo um grupo aqui. Então, mas se eu pegar uma orquestra maravilhosa, com um maestro maravilhoso, e trocar o maestro, ela vai tocar pior? Ela vai tocar o protocolo, mas as nuances, na verdade, quem dá é o maestro. Por exemplo, se eu quiser uma determinada música, o Ravel, o Bolero, do Maurice Ravel. Se eu quiser dar um peso maior, eu vou colocar os metais um pouco mais para frente. Essa nuance de arranjo, se eu quiser colocar alguma... Por exemplo, não, eu quero fazer alguma coisa mais suave com o Ravel, eu vou botar madeira ou cordas um pouco mais para frente e os metais um pouco mais para lá. Essa é a assinatura do maestro. Essa é a assinatura do maestro. Mais dramático. Ou não. Ou não. Mas, por exemplo, para você tocar Wagner, para você executar Wagner, as Valquírias, por exemplo, é o cara muito termina forte. arrebentado, Nossa, molhado só. Nossa, né? Mas, por exemplo, o maestro, de repente, ele pode chegar e dizer, não, eu não quero tocar nessa assinatura que Wagner fez, eu quero fazer uma coisa diferente. Ele pode fazer. Ele tem essa licença exatamente. poética. Então, assim, ó, se dá uma dor de barriga no maestro, entra um outro, ele vai fazer o protocolo, o que tá ali. Porque, na verdade... Ele conhece todo mundo, as nuances de cada lógico, um. todo mundo sabe o que é para fazer. Todo mundo sabe, né? O maestro vai lá para... Porque a música, gente, é interessante, porque a música é uma das únicas artes em que acontece no tempo. Você tem um único segundo para dar a tua contribuição. Senão, você vai ter de esperar um próximo compasso, um próximo concerto, ou então concertar com S. Não tem como você tocar uma nota... É disso que eu estava falando, da similaridade com a própria vida. Claro, a vida lógico. também te dá chances únicas. A vida não tem duas. Perfeito. E ela não acontece duas vezes, né? A vida é todo dia, mas ela foi. Ela já foi. O que a gente está falando aqui acabou de acabar. Exatamente, exatamente. É pegar a oportunidade na vida. E a música é assim. A música é assim. E a música, pum, vai. Por exemplo, eu estava aqui morrendo de medo de errar. Pum, pum. Se eu olhasse para qualquer lado, eu erraria. E foi, né? E eu perdi a chance. Porque Teve já uma hora que eu falei, vou tocar mais alto a palma, e eu acelerei um pouquinho. Ele olhou pra mim e eu diminuí de novo. Você percebeu? Foi. Você sabe que tem uma história que de um amigo meu da OSPA, muitos anos atrás, ele foi convidado a tocar na OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E ele tocava clave. Você sabe que são dois pauzinhos. 2 pauzinhos que ele foi convidado para tocar isso. E aí ele comentou, Guilherme, você vai estar lá? Não, pô, vou estar lá. 2 pauzinhos, como é que é? Claro. Não, você bate um no outro. Você bate um no outro. É um claque. Vai lá, bater na hora errada, vai. Não, exatamente isso. Não, gente. Primeira música, nada. Nem se movimentou, nada. Segunda música, era um concerto. E ele prestando atenção, E lógico. Ele sentado lá atrás do virando as páginas. Virando a página, lendo. Na metade lá, da sexta música, na metade da sexta música, ele foi lá e dá um pá! Senta e fica o concerto inteiro sentado. Ele é responsável de um único... Pensa tocar errado. Eu vi um meme na na internet do cara vai bater. Como chama aquele tambor arredondado? Tímpano. Tímpano. E o cara vai falar assim: o cara tem que bater uma vez, o que pode dar errado? Na hora que ele bate assim, escorrega a mão dele, a baqueta sai voando e bate no não sei o quê. Ferra com a apresentação inteira. E aí tá escrito assim: o que pode dar errado? Ele tem que ir lá só bater assim: bum! Dá. Pô, e aí, qual é o cuidado do timpanista? Secar a mão. Porque sai voando, porque ele rebate, Você né? tem cuidado para fazer. É épico ali, aquele som, né? Claro. Mas tem alguns instrumentos que é difícil. Eu conheço um cara que é um cirurgião que toca trombone de vara, que chama? Trombone de vara. Trombone de vara, que é aquele do carnaval, sabe? Aí você pergunta, você consegue imaginar uma criança falando, o que você quer? Eu queria tocar trombone de vara. Eu queria tocar oboé. Ou sei lá, tuba. Pô, é lindo. Não tô falando que não é lindo. Tuba é de lascar. Não, é lindo, mas tô querendo dizer, sabe? Ou então aquele que faz só o grave. É a tuba. É a tuba. Então,
mas eu o cara consigo chega ver. lá, sabe, ele falou pra mim, não, eu ia cantar na igreja, tinha lá um trombone de banda. vara. E Aí eu as comecei a bandas? E brincar, os aí ninguém coretos? tocava, e aí eu fiquei com o trombone de vara, eu aprendi trombone de vara, hoje eu toco Entendeu? trombone Dá de pra vara. entender os coretos das cidades do interior, aquela coisa Cara, é muito folclórica, bonito, né? É Dá muito pra entender. Você tá com violão aí, nós não podemos desperdiçá-lo, né? Eu queria que você mostrasse um pouco pra gente sobre essas notas também, esse dó, ré, mi, fá, sol. E é a partir daí que tudo é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó? Tudo na vida é isso? Na verdade, nós temos. Aqui é interessante comentar sempre tem dois, né? Sempre tem. Você fez uma pergunta difícil. Não, é que, na verdade, assim, ó, por exemplo, a gente poderia falar sobre a música ocidental, que são 12 notas, as teclas brancas e as teclas pretas do teclado. Toda a música ocidental, ela está inserida em 12 notas que se repetem numa outra frequência. Mas aí tem escala indiana. Entre o dó e o ré tem um monte de coisa, Meu né? Deus, tem É uma igual a miríade. tonalidade da cor? É igual os tons de cinza? Mais ou menos isso. Isso é uma outra Somos coisa o que eu não branco do entendi. Isso é esquimó. uma outra coisa que eu não entendi. Talvez o brancos nosso do ouvinte esquimó. vai entender. Exato. Ó, sabia, Doc, que o esquimó tem Chega mais branco. 45 tons de branco? Alguma coisa, é uma coisa absurda. Mas então, porque ele tá vivendo aquilo lá, ele entende. E tudo é informação. O tom de branco do esquimó é informação. Aqui, tá, posso caminhar tranquilo. Aqui uma outra tonalidade de branco que eu afundo no lago. Então, tudo é informação. E dentro da escala, eu descobri uma raga indiana em que ela, no mesmo espaço que nós temos 12 notas, eles têm 384 notas. Pensa. Mas aí eu tenho uma dúvida. A nota, ela não é em relação ao vale e à crista de uma onda? Quando eu olho isso. Então, como é que eu consigo colocar entre o vale e a crista de uma onda 50 sons diferentes? Quer dizer, para ter 300 em 12, tem que ter 20, pelo menos. Como que eu... Assim, entende? Quer dizer, o dó é daqui até aqui. Aí o quase ré uma coisa física. ele está regido por uma coisa física. E é aí que veio... Limite. Daí que veio, né? Exato. Bom, Que o Bach brincou com isso, né? Que ele... então, o Bach, que na verdade, assim, a gente comenta que o Bach temperou o piano, né? Ele conseguiu ajustar as frequências. É que, na verdade, assim, o Bach estava na mídia, né? Muitos outros músicos que viviam lá que fizeram isso, também junto com Bach. Mas quem estava na mídia era Bach, né? E aí ele conseguiu, na verdade, justamente colocar essa posição do meio tom. Só que, se você pegar uma cítara indiana, ele vai ter o meio tom, um quarto de tom, um oitavo de tom, um 16 avos de tom, um 32 avos de tom e um 64 avos de tom. Meu Deus. Quer dizer, existe uma enormidade de notas musicais entre o dó e o dó sustenido, que é o meio tom. O dó, ré, menor mi intervalo é que nós ocidental, temos. portanto? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si É uma escala diatônica ocidental. ocidental. A escala cromática são os acidentes que a gente chama, que é o dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá, que é um acidente natural, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si, dó também é um acidente natural. Essas são as 12 notas que são feitas. Quer dizer A que não nossa tem uma música. tecla preta entre o mi e o fá e não tem uma tecla preta entre o si e o dó. É isso que, Perfeito. isso que ele está querendo dizer. É um músico. Como eu disse, Esse é um músico. como eu disse, Esse é um músico. é um músico É um que entendedor. ainda fala japonês. Pelo E estuda amor de japonês. Deus. Aí Entre tantos talentos. aí é Agora, humilhar, né? esse é um livro aberto ainda. Esses estudos eles podem aumentar. A gente pode descobrir mais outras maravilhas com relação à música ou já está fechado? Em se tratando de música, eu teria que, acho que vi umas 50 vezes aqui. É impossível você colocar um ponto final nisso. É impossível, não tem como se colocar um ponto final nesta fenômeno chamado som. É uma coisa impressionante. E aqui me lembra o Marcelo Gleiser, da Ilha do Conhecimento. Né? Ele tem uma teoria que é muito interessante, né? Que nós temos uma ilha que é o conhecimento, circundado de desconhecimento.
Quando você vai ampliando essa ilha, vai aumentando o teu desconhecimento. Então, é aquilo, é aquele chavão. Quanto mais você estuda, mais você tem para estudar. Você vai aumentando, Vai aumentando. a capacidade é. de você enxergar o tanto que você não sabe. Aumenta a tua fronteira. Então você Exato. tem mais coisa que você não Tem sabe. muito mais coisa, muito mais coisa. É algo... E quando a gente fala de linguagem universal da música entre seres humanos, a gente pode avançar até para civilizações extraterrestres, talvez, Não, isso também, foi né? usado no contato imediato do terceiro grau, né? Que ele Formas repetia de sons, de Sim, comunicação, sim, né? Sim. Se a gente vai para a teoria das cordas, né, tudo é frequência. Né? Tudo é frequência. E é claro que a frequência ela não se limita ao som. A cor tem uma frequência, a eletricidade é uma frequência. E é uma coisa incrível quando eu descobri isso, quando eu li, descobri isso, né? Não, eu li, eu não descobri. Que a mesma matéria-prima do som é a mesma matéria-prima da eletricidade quando você leva um choque. É a mesma matéria-prima da cor, é a mesma. O que modifica é a quantidade de frequências. Então, por exemplo, eu comentei antes que o som está em 16 vibrações por segundo a 35 mil. Se você vai chegar na cor, se não me falha a memória, e provavelmente são bilhões de vibrações por segundo. Se você chegar na eletricidade, são trilhões de vibrações por segundo. Até o raio-x é a mesma matéria-prima. O que muda é a velocidade. Mas é engraçado, porque tem notas musicais que combinam umas com as outras. Será que tem cores que combinam umas com as outras por conta da vibração? Isso é uma coisa interessante. É uma coisa intrigante. Eu não sou estudioso das cores. Aliás, tá aí uma incompetência. Eu adoraria estudar, mas uma que eu não tenho tempo de me dedicar a isso, e outra que eu tô muito no espectro sonoro que Então, não... mas eu tô querendo esse Mas é assunto uma por coisa causa do tal do interessante. intervalo maldito. Provavelmente sim. Do tal do intervalo maldito que deu origem ao... O trítono. o trítono. Chamou o famoso trítono da igreja... Isso é interessantíssimo. A igreja católica proibiu, na verdade, algumas curiosidades, digamos assim, do som. Eu comentei há pouco tempo atrás os modos gregos. Então, por exemplo, se a tonalidade é dó e você começa com a nota dó, você está no mundo jônico. O modo jônico vai trabalhar presente, o aqui e o agora. Se você está numa tonalidade de dó, mas você começa em mi, você está no modo frígio. Modo frígio, e isso aí é quando eu componho as trilhas sonoras para teatro, para cinema. Eu já sei que é futuro. A estrutura, a tonalidade está aqui, mas a estrutura está na frente da linha melódica. Aí, porém, se eu estou na tonalidade de dó e eu pego um mixolídio invertido, quer dizer, começando no grave, eu sei que eu já vou compor para passado. Certo? E aqui eu tenho a temporalidade da coisa. Mas a curiosidade é, a Igreja Católica, ela proibiu, na verdade, 2 modos desses. Porque o dó, ré, mi, fá, sol, lá, se cada nota, a tonalidade é uma, mas se eu começar em lá, é um modo eólio, é um outro modo. Mas ele proibiu o 6º e o 7º grau. Isto é, de um dó, ele proibiu o lá e o si. Por quê? O lá é a introspecção. O modo eólio é a introspecção. Você compõe uma música em modo menor, que é o de dó é o lá menor, é a introspecção, faz com que você pense em você mesmo. A Igreja Católica dizia assim, não, eu não quero que você pense. Você não precisa pensar. Portanto, foi proibido. E o si é a busca. Quando você fala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, é necessário ter o dó para fechar. Portanto, é o seguinte, você não precisa buscar, eu te dou tudo. Então, teve um período em que essas 2 notas foram proibidas. E daí veio a música do Psicose e do Tubarão? Aí é uma coisa interessante entre a Psicose, Sabe aquele blim, essas duas. blim, 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 na facada do Psicose? O chuveiro também, né? É do chuveiro, Do chuveiro. Do chuveiro. Esse blim, blim, blim é o intervalo proibido.
Um deles, não é isso? Diabólico, portanto. É o trítono. É o- É o trítono. Mas aqui É tem do uma mal. coisa que é muito interessante. Tanto a música do Hitchcock que ele colocou, do filme, né? Quanto o do Tubarão. Do Aqui tem Tubarão uma também coisa- foi. Turum, São duas turum. Olha a genialidade Duas notas proibidas. Olha- Turum. do John Williams. Olha a Turum, genialidade. turum, São turum, duas turum. notas aqui. Duas notas. E ele gera um desconforto E tem uns muito, pãs. muito louco. Por quê? Porque não existe o intervalo da voz humana. A voz humana não imita essas duas notas aqui. Que Tá. legal. Você quer compor alguma coisa de terror? Pega um muito grave e pega um muito agudo e esquece o mediano, esquece o meio. Porque no meio está a voz humana. Quando você coloca um timbre de um instrumento com a voz humana, eu me identifico com aquilo. Mas quando você distancia, não tem humano ali. É quase não humano. Olha que Que interessante. legal, hein? E os caras, o cara, na hora que É fez, genial. é de caso pensado. Ele põe aquele plim, 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 plim. Aquilo, olha, tem gente que se arrepia de ouvir aquilo, só de ouvir aquilo. Eu me arrepio. Impressionante. Eu ainda me arrepio. É. E isso só faz com que a gente entenda que essa questão musical, ela é. A gente falou dela ser física e ela é mesmo, né? Eu estudo a física, a combinação de frequências. A teoria das cordas que você falou também, dessa reverberação Sim. de uma corda de violão, por exemplo, que ela é tocada, mas ela fica talvez pela eternidade, né? Eu posso mostrar uma coisa para vocês no violão? Por favor. isso, você Existe. não pode ir embora sem Não, tocar não, esse é que violão. é um experimento que eu quero demonstrar para vocês. Você pode pegar um pouquinho da tua folha, só tirar um cantinho dela? Por favor, Eu fique à só vontade. Juro, professor. eu não. Não, é sua pauta. Tem um filminho na internet, quem tiver curiosidade, assista, é legal. É uma câmera colocada dentro do violão e você vê Pronto. a corda mexendo nas diversas frequências. É É interessante. exatamente o que a gente vai fazer aqui. Ah, que legal. Vamos ver. Exatamente esse experimento aqui. A quinta corda do violão, as cordas do violão são contadas de baixo para cima, certo? A quinta corda do violão é a Lá. Ela tem 440 vibrações por segundo, certo? O Mi, obviamente, não é o Lá, mas no quinto espaço ele dá exatamente os 440 vibrações por segundo. Se eu colocar um Sol aqui, o barbante não faz. E a partir de agora eu não toco na quinta corda. Vou tocar até aqui em cima, ó. Tá bom? No sétimo espaço, que é o Si, espaço também não dá. Agora dá uma olhada na quinto espaço. Existe uma ressonância, exatamente isso que eu estudo. A ressonância, ele potencializa o receptor. Então, o seu estudo é do quanto uma nota ou uma música pode reverberar no indivíduo, levando ele a ter saúde, ou ter controle Exatamente, da sua emoção, exatamente, ou ter Exatamente. um equilíbrio maior. Exatamente. Isso vale até para a música que a gente põe de chamada de toque de celular. Claro, claro, claro. Desde que haja som, serve. Desde que haja Nós som. recebemos aqui o Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, Lindão. que ele leva a parte de palhaço, de entretenimento, para humanizar o hospital. Já existem estudos de música dentro do hospital? E Já. UTI, coisas assim? Já eu mesmo estou fazendo esse trabalho em hospitais, em 2 hospitais em Cuiabá, com o doutor Alberto Bicudo, e já existem trabalhos em neonatal, já existe grandes avanços. Esse trabalho que eu estou fazendo com o doutor vai gerar um artigo científico. A ideia é a gente partir para um artigo científico. Eu acho que a dica de ouro do episódio de hoje é tomar cuidado com o que a gente ouve, né? Ter mais carinho com o que a gente ouve. Escolher bem, né? Eu falei aqui por acaso, Da mesma maneira que pode fazer bem, pode fazer mal também. o toque do celular. Tenha cuidado com o toque do Tem seu umas celular. músicas né? meia boca que é melhor não ouvir, que acho que faz mal, né? Não ouça música que te faça mal, né? Assim, e dê uma chance para os neurônios do seu cérebro que vão ficar felizes
porque as sinapses vão aumentar, né? Com música clássica, que tem mais capacidade, isso é comprovado, a gente entendeu isso hoje aqui. Sim, existem outras músicas que são populares que também têm uma miríade de sons ali que fazem esse papel Por também, exemplo, né? Se você pegar, por exemplo, Pink Floyd, eu gosto muito. Pink Floyd tem poucas notas, mas a estrutura que é composta, principalmente de David Gilmour, a estrutura com que ele compõe aquelas notas ali, ele é perfeito. Ele é perfeito na nota musical naquele tempo. Se você pega Mark Knopfler, do Dire Straits, você tem... Ele não tem rapidez. Ele não quer fazer rapidez. Ele quer colocar a nota exata para gerar um estado específico. que legal, hein? Tivemos no show desse nosso amigo aí, né, Doc? Você lembra de tudinho lá? Nós fomos juntos no David Gilmour. Uau! Meu Deus do muito céu. lá eu no tava Allianz. fora. Vamos juntos. Eu tava bacana. fora, não consegui. Muito legal. Puxa muito vida. bom. Então é isso, prestar atenção, né? Prestar atenção na música, né? E se fosse fazer uma lista sei lá, dos 10 compositores clássicos para alguém que está começando, ou 5, sei lá, para quem queria ingressar nesse caminho, uma coisa que é mais palatável, mais fácil, mais... Eu tô pedindo para mim, viu, pessoal? Porque assim eu aprendo. Eu tô ensinando o padre a rezar missa, pelo amor de Deus. Imagina. Mas é aquilo, é muito do gosto, né, da pessoa. Por exemplo, eu particularmente, eu gosto de Wagner, mas eu não gosto muito, que ele é muito pesado, eu acho. É intenso, né? Ele o Parsifal eu acho muito bonito, né? Seria interessante, de repente, comentar as obras, né? As obras. E aí varia de gosto para gosto. Tem gente que gosta de pesado, então vai para as Valquírias do Wagner, né? Eu gosto muito de Beethoven, eu gosto muito de Bach. Eu fico encantado naquele tempo ele começar a fazer os contracantos das linhas melódicas. Uma melodia faz isso aqui, aí a outra melodia vem por cima e faz isso, a outra melodia vai por aqui e se encontram fazendo um cânone. Eu acho genial, acho maravilhoso. Gosto muito do Parbel, Johann Parbel, que é contemporâneo de Bach. Esse eu não Fez conheço. o cânone. Já a dica aí, tá bom? Anotem aí, lápis e papel na mão. Provavelmente a música cânone em ré. Vocês não sabem o nome bonito da coisa, mas garanto que você sabe. É lindo, gente. É lindo. Maravilhoso. Cânone Então essa que dica aí faz de ouro é o nome? Cânone em ré de Não, o do compositor? Johann Parbel. Parbel. Johann Parbel. Johann Parbel. Eu vou procurar. Vamos procurar. Com certeza vocês Parbel. conhecem. Maravilha. Muito bom, é um prazer Que incrível alegria, recebê-lo, que professor. riqueza. Eu Que tô riqueza, muito professor. honrado Que de estar riqueza. aqui, gente. Esse é um episódio de almanaque. E acho que a tua filhota ganhou uma flauta. Viu? Essa flauta aqui é de vocês. viu? Da Nicole, beleza. É da Nicole, olha lá, ela ganhou. Ganhou. Beleza. Linda, hein? Que sofisticada. Era um tubo de PVC, virou uma flauta famosa no mundo inteiro, no planeta. Obrigado, professor. Obrigado, valeu, viu? pessoal. Muito obrigado. Que honra, Sucesso. que honra. Como é que a gente te acha? Seu Instagram? @Guilhermo Santiago. @Guilhermo Santiago. No Tudo tá lá. podcast 50 mais. Valeu, pessoal. Muito 50. obrigado.